Caros alunos do sétimo ano E, eu mostrei, em alguns vídeos, mas parece que vocês não conseguiram entender a realidade de uma equação do primeiro grau com uma variável. Então é bom que preste bem atenção para entender como é que se resolve, as equações do primeiro grau. Primeiramente, vamos começar iniciando aí. Equações são sentenças matemáticas abertas que apresentam o sinal de igualdade, certo? Então, toda equação do primeiro grau é uma sentença matemática aberta que apresenta sempre um sinal de igualdade. Ela precisa ter um sinal de igualdade, certo? Por exemplo, temos aqui x menos 3 igual a 12. 3y mais 7 igual a 15, certo? Então, a gente tem aqui uma variável x e aqui temos uma variável y, certo? Então, aí significa que x menos 3, olha aqui, sinal de igualdade, igual a 12. 3y mais 7 é igual a 15, ok? Então, é necessário entender para depois, professor, como é que se resolve? Como é que se faz? Tem que saber como resolver. Tem que prestar atenção aos vídeos que é colocado para vocês. Muitas das vezes vocês querem assistir o vídeo em 1 minuto e quer resolver a situação das questões e não sabe para onde vai. Então, é preciso ter muita atenção. A expressão à esquerda do sinal de igualdade chama-se primeiro membro. Então, se eu tenho x menos 3, então essa primeira parte aqui, é primeiro membro. A expressão à direita do sinal de igualdade chama-se segundo membro. Então, eu coloquei bem explícito aqui no quadradinho para vocês verem que primeiro membro, 2x menos 1, primeiro membro. Tudo que tiver antes da igualdade é primeiro membro. E tudo que tiver depois da igualdade é segundo membro. É preciso entender isso aí, tá certo? Então, vamos lá. Temos aqui, resolução de uma equação do primeiro grau com uma variável. Então, a gente vai começar pelo método aditivo. O método aditivo, como resolver as equações pelo método aditivo. Eu vou explicar pelo método aditivo e depois vou demonstrar para vocês um método prático de se resolver, tá certo? Agora, prestem atenção. Então, vamos ver aqui. Vamos ter aqui a primeira parte, onde ele fala. Alguns exemplos que eu vou colocar aí para vocês. Temos aqui, podemos somar ou subtrair, Podemos somar ou subtrair um mesmo número aos dois membros de uma igualdade, obtendo uma sentença equivalente. O que é equivalente? Sentença igual. Então, temos aqui exemplos. X menos 3 igual a 5. Como resolver? Pelo método aditivo, você tem que ter um mesmo número no primeiro membro e também ter no segundo membro. Então, x, certo? Menos 3, tá bom? Aí, o oposto de menos 3. Quem é o oposto de menos 3? Mais 3, eu coloco aqui, Se eu coloco mais 3 aqui, do outro lado, eu coloco também mais 3, certo? Então, eu vou ter aqui, x menos 3 com mais 3, eu cancelo. Por quê? Porque é 0. Igual, quanto é 5 mais 3? 8. Olha aí o resultado, solução, representado pela letra S, entre chaves, coloca o resultado que obteve. Esse é o método aditivo, certo? Se eu somo para o primeiro membro, subtraio para o primeiro membro, eu tenho que fazer o mesmo processo para o segundo membro. Então, aqui, x mais 2, Aqui, se ele é mais 2, eu boto o oposto dele, menos 2, é igual a 7. Se eu coloquei menos 2 aqui, eu tenho que colocar menos 2 também no segundo membro. Então, eu venho aqui, x
Corta aqui, ó, mais 2 com menos 2 dá 0. Igual, quanto é 7 menos 2? 7 menos 2, 5. Já encontrei, ó, o resultado, o valor de x é 5. Se o valor de x é 5, a solução entre chaves é o número 5, certo? A gente tem a prova assim, ó. Não deu 5, então se eu colocar aqui, ó, 5 mais 2, 7. Aqui não deu 8, 8 menos 3, 5. Então tá correto. Esse é um método aditivo, tá certo? Vamos ver esse outro da letra C. X mais 25 igual a 12. Então eu coloco, ó, x mais 25. Se o número é positivo, eu vou colocar o inverso dele, menos 25, o oposto, que é igual a 12. E aqui eu coloco também menos 25, tá certo? Então eu vou ter aqui x, corto aqui, ó, mais 25 com menos 25 dá 0. Aí eu venho igual 12 menos 25. É aí onde vocês estão errando. Ah, professor, como é que eu subtraio um número menor do maior? O que é que diz a regra? Se eu tenho 12 e tenho 25, quem é o maior número? É 12 ou é 25? 25. Conserva o sinal do maior número, menos. 12 para 25, quanto falta? Né? Aí você pode até fazer a contazinha assim, ó, 25 menos 12, certo? Lembrando que o sinal é do maior número, eu já coloco ele aqui. 5 menos 2, 3, 2 menos 1, ó, menos 13. Então, ó, menos 13. Então, solução entre chaves, menos 13. É assim que se resolve. E outra coisa que eu observei em vocês. Se o número 12 já está no segundo membro, ele permanece com o mesmo sinal. Não muda sinal. Quem muda é o número que vai passar para o segundo membro, que eu vou mostrar nessas outras aqui embaixo. Esse é um método aditivo, tá certo? Vamos concluir. Aqui eu tenho x mais 8 igual a 7. Aí eu coloco x mais 8. O oposto de mais 8, menos 8. Então, eu tenho que colocar esse menos 8 também lá no segundo membro. 7 menos 8. Esse é o método aditivo. Então, aqui você tem, ó, x, corto mais 8 com menos 8, é igual... Quanto é 7 menos 8? Olha, quem é o maior número? O maior número é 8. Qual é o sinal dele? Menos. Quanto é 7 para 8? 1. Então, o resultado é menos 1. A solução para essa equação é menos 1. Então, gente, pelo método aditivo se resolve assim. Aí eu coloquei as mesmas equações resolvidas de um modo prático. Então, esse modo aqui é o modo que se mais resolve. É o modo que se resolve com mais frequência. Não precisa resolver por esse aqui. Resolve por esse aqui, ó. Vou mostrar aqui a vocês como resolver. Letra A, eu tenho x menos 3 igual a 5, a mesma coisa. Então, o objetivo é o seguinte, é permanecer com a variável x no primeiro membro, antes da igualdade, e todos os números para o segundo membro. Então, veja só. Aqui eu vou colocar, veja bem, eu tenho x, ó, x, tá certo? Aqui eu coloco, ó, isolo com o sinal de igualdade. Qual é o número que já está no segundo membro? 5. Se ele está lá, eu só vou repetir, eu não posso mudar o sinal desse número. Vocês estão mudando o sinal do 5. Não é para mudar o sinal do número 5. Se o 5 já está no segundo membro, permanece com o mesmo sinal. Então, 5. Agora, passando menos 3 para o outro lado, como é que ele passa? Com o sinal contrário, porque esse menos 3 vem para cá. Só que ele vem com o sinal contrário do que ele é. Se ele era menos, ele vem o quê? Mais. Então, agora, ó, x é igual 5 mais 3, 8. Solução, aqui você vai ter, ó, a solução 8. Certo?
Então, ó, entre chave, solução 8. Então, é assim que se resolve. Dessa forma, é a forma mais simples possível. A letra B, ó, deu o mesmo resultado aqui, ó, mesmo resultado. Só que por aqui, muito mais fácil. Aqui, ó, x no primeiro membro, deixa ele. O que é que eu faço? Eu isolo ele no primeiro membro com o sinal de igualdade. Qual o número que já está no segundo membro? 7, então permanece 7. Como é que eu passo 2 para o outro lado? Esse 2 tem que vir para esse lado de cá, tá? Então, se ele vem para esse lado de cá, ele muda o sinal. Se ele era mais 2, ele vem como? Menos 2. É só lembrar disso. Então, ó, x é igual a 7 menos 2. Tá aqui o resultado, ó. Solução 5, certo? Então, veja que é muito mais simples de resolver. Lembrando, mais uma vez, o número que está no segundo membro, ele é preferencial, ele tem que estar ele primeiro, não é depois. Se ele está, repete ele, e o que vem é que muda o sinal. Na letra C, temos aqui, ó, x, né, igual, tá certo? Temos aqui, 12 já estava lá, então deixa ele lá primeiro. E passa esse 25 para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, eu mudo o sinal. Se era mais 25, passou a ser o quê? Menos 25. Então, x é igual, quanto é 12 menos 25? X é igual a menos 13. Então, encontrei o valor de x, certo? Solução da equação, menos 13. É assim que se resolve, pessoal. Não tem bicho de 7 cabeças. É só prestar atenção na explicação e no vídeo que a gente explica. Aqui a gente tem, ó, x está no primeiro membro, então igual. O professor tem que sempre passar igual? Tem, porque o x não tem que ficar no primeiro membro, isolado. Não pode ter número no segundo membro, no primeiro membro. Tem que passar tudo para o segundo membro. Então aqui você tem 7, que já estava, a preferência é dele, e passa o número 8 para o outro lado, tá? Se era mais 8, ele passa menos 8. Então, x é igual a 7 menos 8, conserva o sinal do maior número. Se 8 é o maior número, o sinal dele é menos. Quanto é 7 para 8? 1. Então, o resultado é menos 1. Solução da equação, entre chave, menos 1. É assim que se resolve, certo? Isso aí é somar ou subtrair os membros de uma igualdade, obtendo uma sentença equivalente. Então, esse é o método mais prático do que você resolver pelo método aditivo. Eu mostrei os dois para você ver que esse método aqui, o método mais prático, é mais fácil de se resolver, tá certo? Vamos ver outra prática aqui que fala o seguinte. Temos observação importante. Nessa observação importante, para passar um termo de uma equação de um membro para o outro, troca-se o sinal desse termo. Foi o que eu falei anteriormente. Tem que trocar o sinal desse termo. Método multiplicativo. Então, ó, podemos multiplicar ou dividir ambos os membros de uma igualdade por um número diferente de zero, obtendo uma sentença equivalente. Tá certo? Aqui, ó, por exemplo, pelo método que a gente pode resolver. Eu já vou resolvendo, vou mostrando a vocês logo pelo método que a gente poderia ver essas mesmas equações, a gente poderia ver pelo método multiplicativo. Só que você vai sentir muito mais trabalho, mais difícil. Isso aqui é o seguinte, gente. 3x igual a 12. Eu já vou resolver pelo método, certo? Pelo método em que é um método prático de se resolver. Então, aqui, ó, 3x igual a 12. Só pode ficar x no primeiro membro. Então, ó, quando tiver uma situação dessa, esse 3, ele passa a dividir, tá passando a dividir o 12. Então, eu deixo o x é igual a 12 dividido por 3. Então, x é igual, quanto é 12 dividido por 3? X é igual a 4. Já encontrou o resultado. Então, a solução
você tem aqui, ó, entre chaves, o número 4. Já estou resolvendo para vocês pelo método prático. A mesma coisa aqui, ó. 4x é igual a menos 12. O que é que se faz? Passo o 4 dividindo o menos 12. Então, vai ficar x é igual a menos 12 dividido por 4. Não pode esquecer do sinal, ó. Menos 12, ó, menos 12. Então, x é igual, vamos dividir. Quanto é 12 dividido por 4? 3, mas não tinha um sinal? Então, a gente, ó, menos 3. Não pode esquecer do sinal. Então, a solução da equação vai ser, ó, solução é igual a menos 3. E assim você resolve todas elas, certo? Mais outra aqui na letra C. Na letra C você tem aqui, ó, letra C, 35x é igual a menos 105. Eita, professor, e agora? Como é que a gente... A mesma coisa, pessoal. Passo 35 dividido por, né? Você vai dividir por 105. Então, na hora que você dividir 35 por 105, então vai ficar x no primeiro membro é igual a menos 105 dividido por 35, certo? Então, x é igual, sinal não é de menos, repete para não esquecer. Repete para não esquecer. Então, qual número divide, né, 105 por 35? Você aí vai ter que pensar, né? Então, ó, faz a divisãozinha em cima, se não souber, ó. 105 dividido por 35. Separem dois algarismos. 10 não dá, então o número todo, né? Qual número multiplicado por 35 dá 105, né? Então vamos ver que número é esse. Aqui eu coloco, vamos botar aqui 5 vezes 5, 25, né? Vai 2, 5 vezes 3, já passou, né? Então aqui você vai ver qual número que dá para dividir. Procura o número que divide. Esse número, ele é muito simples. Então vamos lá, 105 dividido por 35. Ó, eu vou ter que pensar. Ô professor, eu vou pensar aqui, eu não sei fazer divisão. Tem que aprender a fazer divisão, porque se não souber fazer divisão, não aprende. Não é isso? Pensa um pouquinho aí, veja aí qual o número que dá. Veja aí. E aí, conseguiram? Dê esse tempinho aí para vocês dividir, né? Olha aqui, se eu coloco o número 3, 3 vezes 5 não é 15? Para esse 15 aqui, ó, né? 3 vezes 35 dá 105. Eu não vou nem fazer assim para não confundir vocês, ó. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. 1, 10. Deu 105. Para 105, nada. Então, ó, menos 3. Solução, você tem aí, ó, menos 3. Dei esse tempo para vocês pensarem, né? Olha outra situação aqui. Quando vier x sobre 5 igual a 2, já sabe que todo número x tem que estar no primeiro membro. Então, ó, muito fácil. Esse 5 ele vai para lá, ó, multiplicando por 2. Então, vai ficar x igual a 2 vezes 5. X é igual a 2 vezes 5, 10. Já encontrei o valor de x. Solução tá aqui, ó. 10. Esse é o resultado, tá certo? Na outra aqui, ó, 3x sobre 4 igual a 30. O que é que eu devo fazer? Pego o 3x que tá, ó, igual, tá certo? 4 vezes 30. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 3, 12, 120. Então, ó, passo 3 dividindo 120. Então, você vai ter 3, vai ficar x é igual a 120 dividido por 3. X é igual, se eu dividir, vai dar quanto? 40. Solução, você tem aqui 40.
Então, gente, é dessa forma que se resolve a equação. Aprendam como resolver, certo? Então, é desse jeito. Observação importante. Vamos ver qual é essa observação importante que eu quero mostrar aqui a vocês. Nessa observação, vocês vão ter a seguinte forma. Então, veja bem. Toda vez que o valor de x for negativo, devemos multiplicar os dois termos da equação por menos 1. Olhe, toda vez que o valor de x aqui for negativo, não pode acontecer. Então, antes de eu resolver a equação, eu coloco aqui ao lado, ó, um pontinho, multiplico por menos 1. Multiplicar por menos 1 é trocar os sinais. O que era menos passa a ser mais x. O que era mais 20 passou a ser menos 20. Então, ó, solução da equação menos 20. Tá aí o resultado, certo? Aqui a mesma coisa, ó, menos 2x, não pode. Antes de resolver, multiplica por menos 1. Multiplicar por menos 1 é trocar os sinais. Se era menos, passa a ser mais 2x. Se era menos também aqui, passa a ser mais 12. E agora, o 2 passa dividindo o 12. X é igual a 12 dividido por 2. X é igual a 12 dividido por 2, vai dar 6. Solução da equação, você tem aqui, ó, 6. É assim que se resolve, tá certo? Vamos ver outro aqui. Olha aqui o valor de x negativo, não pode. Multiplica por menos 1. Multiplicar por menos 1 é trocar os sinais. Então, veja só. Se era menos x, passa a ser mais x. Se era mais 35, passa a ser menos 35. Aqui não precisa mais resolver nada, né? A solução já está aí para vocês, menos 35. Ok? Na letra D, toda vez que o x for negativo, devemos multiplicar antes de resolver, multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1 é trocar os sinais. Se aqui era menos, passa a ser mais 5x. Se aqui era menos 12, passou a ser mais 12. Então, ó, divide. Dividindo aí, você vai ter x é igual a 12 dividido por 5. Ah, professor, não divide. Se não divide, então a solução vai ser essa mesma. Não dá para dividir, nem dá para simplificar. Solução 12 quintos. Esse é o resultado, tá certo? Letra E. Na letra E tem menos 6x igual a menos 30. Multiplica por menos 1, porque o valor de x está negativo. Então, multiplicando. Se era menos, passou o quê? Mais 6x. Se era menos 30, passa a ser mais 30, certo? Então, ó, passa dividindo 6 por 30. X é igual a 30 dividido por 6.